Os homens são melhores, porque Deus fez ambos a imagem e semelhança dele. Então hoje nós temos aí essa mudança radical também. Mas nós temos as mulheres da Bíblia. André falou que da Ana, temos Ana, Débora, Esther, Ruth, Priscila, Raabe, Dorcas, Eunice, Lloyd, Abigail e por aí afora. Mulheres que fizeram muita diferença na vida, na história do povo de Deus, que marcaram a história e que por isso Maria, né, que eu citei, Deus porque eu não citei, porque eu vou falar sobre ela hoje. E aí, mulheres que fizeram toda a diferença e mulheres que têm feito diferença no mundo. No mundo. Né? Não nos esquecendo daquilo que aconteceu recentemente, que todo mundo sabe, né, da esposa lá do Barack Obama. Acho que tem gente que não sabe, não. Sabe? Eu não sei se, pelo menos que eu aprendi, que eu ouvi foi isso, né? Foram num restaurante, não foi isso? E aí chegaram lá, o garçom parece que havia sido o namorado dela, e parece que o Barack falou assim: olha aí, se você tivesse casado com ele hoje seria um garçom, você seria esposa de um garçom. Me parece que assim, se não fosse, me perdoa, porque eu ouvi assim. E aí disse que depois ela olhou para o Obama e disse: não, você está enganado. Se ele tivesse casado comigo, ele seria o presidente. Então é algo assim que, mas Deus tem feito aí grandes coisas através das mulheres, e que seria de nós homens se não fossem as mulheres. Né, irmão? Abra sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Diz aí o texto: no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos mais uma vez em oração diante do Senhor. Eu quero te agradecer pela tua palavra, te agradecer por o Senhor ter permitido que a gente conhecesse, ó Deus, a história de uma forma tão grandiosa, a história que mudou, Pai, o rumo da humanidade. E no meio dessa história, de forma muito especial, tem uma mulher que o Senhor escolheu, Pai. Nós te agradecemos por isso. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela palavra que o Senhor há de trabalhar na nossa vida nesse momento, no nosso coração, que ela possa falar fundo conosco, Pai, e possa fazer diferença na nossa vida. Que seja assim em teu nome. Amém, Deus. Amém, irmãos. Eu fiquei pensando, hoje nós estamos aí comemorando
secreto não trabalha. Dia Internacional da Mulher, foi comemorado dia 8, mas hoje, a gente fazendo tudo isso aí, eu falei, bom, eu vou pelo menos pregar a respeito de uma mulher. E fiquei pensando, e o que me veio à mente foi Maria. Maria. Às vezes, a gente cria algumas questões em cima de Maria. São várias as questões que surgem, principalmente aí entre as religiões, algumas questões denominacionais, enfim. Mas a palavra de Deus é clara em deixar para a gente o exemplo também dessa mulher. Mulher que a gente conhece a palavra, que conhece a Deus, admira, sabe que por algum motivo Deus a escolheu. E eu creio que o texto deixa algumas coisas claras com relação a isso. E são questões que eu quero ver então com você nessa noite. E eu coloquei aqui a atitude de uma mulher virtuosa. Porque a palavra diz que existem mulheres que edificam a casa, o lar, a família. Mulheres que fazem toda a diferença no lar, na casa e na família. A gente conhece homens que se tornaram homens e homens de verdade em função da mulher. Me vem à mente agora casais. Casais que eu sei de pessoas, de homens, que a partir do momento que encontraram essa mulher e que se casaram, ele de fato se tornou um homem. De fato ele passou a ser alguém de vida diferente, de vida melhor, de vida mudada, porque a mulher foi suficiente, madura, sábia, para poder ajudá-lo a mudar de vida. E graças a Deus por mulheres assim. O meu desejo é que Deus esteja levantando cada dia mulheres desse tipo, e que vocês também possam ser aí cada dia mulheres desse tipo. E esse texto que nós lemos, ele mostra aqui algumas questões para a gente que eu anotei, que eu quero compartilhar com vocês. Quando a gente vai logo aqui no comecinho desse texto que nós lemos, quando o anjo aparece para Maria, ele diz para Maria o seguinte: olha, achaste graça diante de Deus. E eu fiquei pensando, o que significa essa achaste graça diante de Deus? Porque a gente trabalha muito a questão da graça, de que nós somos salvos pela graça, que é favor imerecido de Deus. Mas quando eu li esse texto, eu lembrei também das palavras que Deus disse com relação a Noé. Quando Deus ia destruir a terra com o dilúvio, Deus olha para a terra, olha para tudo que estava aqui e diz que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Por que Noé achou graça diante dos olhos de Deus? Eu creio que eu posso inverter isso então. Inverter em que sentido? Dizer que o que está embutido nesse achou graça diante dos olhos de Deus é que a vida, tanto de Noé quanto de Maria, agradava aos olhos de Deus. Então, em outras palavras, o que esse texto aqui também ensina para a gente é que essa garota, porque Maria aqui, segundo estudos que a gente faz, essa mulher deveria ter entre 16 e 17 anos de idade. Era uma que hoje às vezes chamam de adolescente, jovem, mas era uma jovem mulher e muito jovem mulher.
gente como o nosso, num mundo tão complicado, num mundo cheio de opções, cheio de coisas que arrastam, que puxam, para fazer com que a pessoa, o adolescente, o jovem, viva uma vida que desagrada a Deus, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, que entristece a Deus. A palavra diz que Maria agradava aos olhos de Deus. E a mulher virtuosa, a mulher que faz diferença na sua casa, não é a mulher que agrada o marido, não é a mulher que agrada o filho, que agrada o parente, que agrada o patrão, que agrada... E não! É a mulher que agrada os olhos de Deus. Porque, às vezes, para você agradar os olhos de Deus, de repente, pelo seu marido não entender muito bem, você vai acabar entristecendo o seu marido, não agradando ele. Mas é aquela frase que eu sempre repito: se você agrada a Deus, não importa quem você desagrada. E se você desagrada a Deus, não importa quem você agrada. Porque a diferença na nossa vida, ela acontece, existe, e faz diferença do lado positivo quando a nossa vida agrada aos olhos de Deus. E o que Deus tem e espera de cada mulher, de cada homem, mas aqui a gente está falando de mulher e mulher virtuosa, é que você possa viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que dê prazer quando Deus olha para você. Uma vida bonita. Que você busca saber a vontade de Deus, que você é daquelas que aprende a se ajoelhar na presença de Deus e reconhecer que a graça dele, a bondade dele faz parte da sua vida. Mulheres que conhecem a Deus profundamente. E aí escreve, né? Tem vários livros. Hoje a gente tem a diferença, ou como é que é a mãe que ora, a mulher que ora, a esposa que ora, a diferença que faz na vida do esposo. E a gente conhece a história de pastores que foram homens grandiosos na presença de Deus, e já vimos relatos de que o que fazia a diferença na vida daqueles homens eram também as suas mulheres, que eram santas mulheres de Deus, que sabiam que o seu esposo estava se dedicando a Deus acima de tudo, e elas também colocavam os joelhos diante de Deus em oração por eles. Mulheres que oram, que fazem a diferença. Faz a diferença na vida do esposo, na vida do filho, porque são exemplos de vida. Exemplos de vida. Tudo que você pode dar para o seu filho, pode ter certeza disso, de tudo que você pode oferecer para o seu filho. A maior coisa que você vai poder oferecer para ele é a sua vida voltada para uma vida que busca a Deus. O seu testemunho de vida vai ser a melhor coisa que você vai dar para o seu filho. Você pode deixar casa, pode deixar carro, pode deixar muita coisa. Mas se você não deixar um testemunho de vida, de mulher, na presença de Deus, a sua filha, o seu filho pode se acabar na vida. Por quê? Porque o que faz diferença na história de alguém é o tipo de vida que ele vive, que ela vive. Pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada, ou pode ter tudo hoje e perder tudo amanhã, porque não aprendeu a viver. Não aprendeu a viver. E o que ensina a viver não é uma boa casa, não é um bom carro. O que ensina a viver não é faculdade. O que ensina a viver é a sabedoria de Deus, é a comunhão de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu falo: puxa vida, essa era uma menina que agradava os olhos de Deus com seus 16, 17 anos de idade. Agradava os olhos de Deus. Eu penso que Deus olha para a terra e fala: bom, meu filho vai descer, né? Meu filho vai ter que nascer. E eu vou usar uma mulher para ele nascer. Ele vai nascer através de uma mulher. Então deixa eu escolher uma aqui. E aí ele vai, olha para Maria e diz: é essa. É essa. Porque ela viveu uma vida que agradava. Gente, o que Deus espera, acima de tudo, de mim, de você, de vocês, mulheres, é que as suas vidas agradem a Ele. Porque vocês vão fazer muita diferença nesse mundo, na vida do seu marido e do seu filho. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Eu costumo, diz que não é muito bom, pastor, dar exemplo, né, da sua vida pessoal, da sua vida de casa, mas
Mas eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe. Como eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe. Quantas vezes minha mãe, eu ouvia minha mãe, ela com o joelho no chão. Quantas vezes eu ouvia minha mãe sentadinha, deitadinha, lá no canto dela, lá no quarto dela, com aqueles óculos e lendo a Bíblia. Escrevendo as poesias que ela sempre gostou de escrever. Cantando os hinos que ela sempre gostou de cantar. E eu lembro daquilo assim, desde pequenininho. Cresci ouvindo aquilo. E eu não tenho a menor dúvida que aquilo fez toda a diferença na minha vida e na minha história. Eu agradeço a Deus pela mãe que me viu. Pela mulher que ela foi na minha vida. Então, meu irmão, a primeira questão aqui da vida de Maria, que a gente tem que reconhecer, ela é uma mulher que as suas atitudes, a sua vida, agradaram a Deus. Agora, sabe por que agradava a Deus? Sabe por que Maria se preocupava em agradar a Deus? Está lá no versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Sabe por que Maria agradava a Deus e vivia agradando a Deus? Porque a sua vida, antes de qualquer coisa na vida dela, da forma como ela se via como uma serva de Deus. Olha as palavras de Maria para o anjo. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Maria se reconhece como serva, gente. E serva aqui nesse termo é dulos, escrava do Senhor, escrava de Deus. Eu vivo, mas eu vivo para Deus. A minha vida pertence a Deus, eu sou de Deus. Maria com certeza conhecia a palavra de Deus, e aqui de forma especial o Antigo Testamento, as leis. Ela se importava com a Bíblia, ela se importava com aquilo que o Antigo Testamento dizia com relação à vida diante de Deus. Ela se via e se colocava então como serva de Deus. E aí, o que nós somos? Como é que você se vê? Se perguntarem para você, como é que você se vê? Qual é a primeira grande questão da sua mente? Você é uma doutora, é uma advogada, é uma empresária, o que você é? Eu quero que você saiba que antes de tudo na sua vida, você precisa se reconhecer como serva de Deus. Você vive aqui nesse mundo e tem que viver entendendo que você tem que ser uma serva de Deus. Sou doutora, mas antes sou serva de Deus. Porque sou serva de Deus, sou uma doutora diferente. Sou uma advogada, mas porque sou serva de Deus antes de ser advogada, o meu jeito de advogar é diferente. Por quê? Porque sou serva de Deus. É isso. É assim que Maria se via. Antes de qualquer coisa, de ser qualquer outra coisa, ela entendia que ela era uma serva de Deus. E quando a gente é servo de Deus, escravo de Deus, vive para Deus, pensando em Deus, na vida de Deus, no sonho de Deus, na vontade de Deus, eu escolho aquilo que eu quero ser, sou algumas coisas aqui nesse mundo, mas sou debaixo do princípio de que Deus é o meu Senhor. E aí eu faço diferente. E aí eu sou diferente. E aí eu vivo diferente. E aí eu vivo diferente. Eu tenho comentado para a gente acompanhou agora, acho que todo o Brasil inteiro acompanhou pelo menos um pouco, essa questão aí do Bruno, né? Do goleiro Bruno. E aí eu não sei, eu fico imaginando a questão de advogado, né? A dificuldade que às vezes e como é que, porque o advogado ele tem que defender. Agora eu fico pensando, o advogado que defende o camarada mesmo sabendo que ele é errado, mesmo sabendo que ele é criminoso, sabendo de fato, crendo que ele é criminoso, mas se você for perguntar para ele, ele vai dizer: não, o meu cliente é inocente. Eu fico pensando, um cristão vai fazer isso? Aí ele jurou a profissão dele. Mas qualquer cristão, antes de jurar a profissão, jurar qualquer coisa, ele já tem o juramento diante de Deus, que é o quê? Viver e falar a verdade. Então, para mim, não serviria de jeito nenhum. Ou até poderia servir, mas aí eu não ia ter cliente, porque eu ia
eu ainda tenho que falar a verdade. Teria que ser de outra área, né? Mas ou de outra área, porque os meus princípios, os meus valores são valores do reino de Deus. E não tem como eu me meter nessa história então. Não tem jeito. Justamente porque eu tenho um Senhor. Eu me enxergo como servo desse Senhor. A forma como Maria se enxergava. Diz ela que ela se enxergava como uma serva do Senhor, uma escrava do Senhor. E mulheres bem-aventuradas, mulheres que sabem viver, mulheres que são mulheres que sustentam, que edificam, são mulheres que se reconhecem serva de Deus. Não é serva do marido, não. Não é serva do marido, não é porque Deus não fez a mulher para ser serva do marido. No máximo, uma ajudadora. No máximo, no sentido de quê? Senão os homens aí, muitos gostam daquela submissa, então tem que ser aquela que vai. Não, ali é ajudadora. Quando a palavra usa, falei uma ajudadora, uma que seja idônea, é que esteja à altura, que esteja no seu nível, que seja da sua mesma altura, porque Deus estava acima e os animais embaixo. Então eu preciso fazer alguém que esteja do seu lado, tenha a mesma altura sua, tenha o mesmo jeitão seu, seja igual a você. E aí Deus vai e cria a mulher, gente. Cria a mulher para andar lado a lado com o homem, de braços dados. Tira da costela, do meio aí. Alguém diria, podia tirar da canela, podia tirar da cabeça. Não, é da costela, é aqui do meio aqui, ó. Para vocês aprenderem que vocês precisam andar lado a lado. E mais, eu tenho comigo que quando tira do homem, é para falar o seguinte: olha, quando vocês se casarem, vocês pensem o seguinte: vocês casados estão formando um ser humano, porque um está completando o outro. Por isso essa cumplicidade de que serão os dois uma só carne. Mas a grande questão desse texto para mim é que Maria se via como serva de Deus, escrava. E a mulher sábia, ela se vê como escrava de Deus. Não é escrava dos seus sonhos, não é escrava do seu marido, dos seus filhos, não é escrava dos seus desejos, não é escrava do seu padrão de beleza, não é escrava de onde ela quer chegar em termos de... Não, a escravidão dela é uma só: escrava de Deus. E quando ela é serva de Deus, todas as outras coisas se tornam pequenas, porque ela sabe que o que faz diferença na vida dela é o Deus que ela serve. E é assim que Maria vivia. Deus olha para ela e fala: essa não é altiva, essa é serva. Então é essa. Terceiro e último, qual a outra atitude de Maria? Está no finalzinho dessa frase que nós lemos, 38a, diz: eis aqui a tua serva. O B diz: cumpra-se em mim segundo a tua palavra ou a tua vontade. O que Maria mostra para a gente aqui? Uma vida que deseja e aceita a vontade de Deus. Uma vida que deseja e aceita a vontade de Deus. Gente, isso aqui é complicar a situação dessa mulher. Grávida, e não é de José, vai ser apedrejada. José olha para aquilo, para a situação. Por muito menos mulher era apedrejada naquele tempo. E aí essa mulher engravida e não é do seu noivo. Diz que José olha e fala: eu vou embora, eu não fico aqui. Você está grávida? Não fico, não é meu. E José ainda foi, por isso que José também foi um homem fantástico, porque ele não quis expor a sua esposa, a sua noiva. E aí ele vai querer ir embora, senão ele sabia que ela poderia ser apedrejada. Aí ele fala: eu vou embora, vou deixar isso aí quieto. Ele ia ser um mal da história, porque engravidou a noiva e foi embora. Mas José, a Maria, olha para aquela situação, grávida do Espírito Santo. Eu não sei se na hora ela não pensou direito quais seriam as implicações disso. Eu sei que ela olha e diz o seguinte: que cumpra em mim a vontade
vontade do Senhor. Ela não pensou nas implicações, gente. Ela pensou no seguinte: é Deus quem quer isso, é Deus quem vai fazer isso, que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Essa é uma mulher de valor, que olha para a vida dela, do esposo, dos filhos, que se cumpra na nossa casa, na minha vida, a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor que tem que existir na nossa vida. Quais são as consequências? Eu não sei, desde que estejamos fazendo a vontade do Senhor. Porque a palavra diz que muitos dizem assim: olha, Senhor, Senhor, mas não cumprem a vontade do Senhor. Maria era diferente. Ela dizia Senhor, Senhor, mas cumpria a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Senhor? Que você perdoe, perdoa. Qual que é a vontade do Senhor? Que você ame, amo. Qual que é a vontade do Senhor? Que você se acerte, me acerta. Qual que é a vontade do Senhor? Que você vá lá e resolva, vou lá e resolvo. Qual que é a vontade do Senhor? Que você abra mão disso, já abri. Por quê? Porque é a vontade do Senhor, independente das implicações. Vou perder, mas é a vontade do Senhor, eu perco. Essa foi a mulher escolhida por Deus, gente. Essa foi a mulher escolhida por Deus para poder mandar o filho dele aqui. Uma mulher que agia, vivia agradando os olhos de Deus. Uma mulher que se via como serva de Deus. E uma mulher que tinha na sua vida o desejo de viver e fazer a vontade de Deus, independente de qual fosse ela. E isso aqui é o que vai fazer toda a diferença na vida de vocês, mulheres. Não sei o que você tem, o que você é, o que você quer, quanto você já chegou, aonde você não chegou, aonde você quer chegar, o que você espera da vida, eu não sei. Eu sei que Deus criou vocês de forma muito particular para estarem do nosso lado, para viverem do nosso lado e para serem bênção na nossa vida. Eu sei disso. Deus criou vocês para vocês serem parceiras com a gente. E para você ser uma parceira essencial, fundamental, e que vai fazer toda a diferença na vida do seu esposo, da sua esposa, ou das pessoas, o que quer que você esteja vivendo, o que você viva, no sentido de história, você tem sua história, seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus pais, sua mãe, enfim. A forma que você vai fazer diferença é, primeiro, vivendo uma vida que agrada a Deus. Vivendo uma vida que agrada a Deus. Com seu marido, com seus filhos, com seus pais. Segundo, entendendo que você, antes de ser até esposa, antes de ser mulher, você é serva de Deus. Serva de Deus. Escrava de Deus. Você está aqui para agradar a Deus. Como serva dele. E por último, você tem que estar aqui para buscar viver a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe? Eu sei. Você sabe? Eu sei. A vontade de Deus é que você seja aí uma mulher que dependa dele, que busque a ele, que leve ele em conta, uma mulher como Maria, que agrade os olhos de Deus com a vida, no falar, no trato, nos relacionamentos, nas atitudes, nas ações, nas reações. Eu falo isso para a mulher porque é dia das mulheres, não sei se eu estou falando para as mulheres, é para os homens fazerem isso para poder agradar e para poder serem bênção na vida das mulheres. Mas eu quero dizer para vocês que Deus criou vocês para serem nossas parceiras e para nos abençoarem e para fazer com que a gente pudesse tocar esse mundo, levar esse mundo da melhor maneira possível. Então, mulheres, procurem nos entender. Procurem nos entender. E homens, agradeçam a Deus por suas mulheres. Agora eu estou falando para os esposos e esposas, né? Agradeçam a Deus. E que Deus possa nos abençoar
e que Deus possa fazer com que se levante cada dia mais mulheres como Maria no nosso meio. Mulheres como Maria no nosso meio. Para que a gente tenha um mundo diferente. Um mundo do jeito que Deus quer. Adolescentes que estão aí, que tenham Maria aí como espelho também na vida de vocês. Em nome de Jesus. Vamos orar, gente. Quero orar por você, orar pelas mulheres. Cadê as mulheres? Você vai. Vem cá na frente, todas as mulheres. Eu quero orar, pedir a Deus que abençoe a sua vida. Eu sei que tem muitas mulheres que choram por causa dos homens, mas choram porque os homens não valem nada às vezes, né? Quando eu digo chora, é porque os homens aprontam, porque isso e aquilo outro. Eu digo as casadas, mas eu quero dizer que nossa, Pai. Eu sei que cada uma de vocês tem a sua história. Cada uma tem a sua história. Algumas já choraram muito, outras choram muito ainda. Cada uma tem a sua história. Mas eu sei que vocês são amados por Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Quem sabe vocês não têm recebido o amor do marido, do esposo, do filho, da filha, do pai, da mãe. Quem quer que de repente você espera amor. Mas eu quero que vocês saibam que vocês são amados por Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Deus nosso Pai, nós nos colocamos em oração diante do Senhor nesse momento. Eu quero te louvar, te engrandecer e te agradecer por essas mulheres aqui nesta noite. Pedindo ao Senhor que o Senhor cesse o choro de algumas, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Que haja cura, restauração, que haja provisão do alto na vida dessas mulheres em Teu nome, Pai. O Senhor conhece o coração, a luta, a dificuldade de cada uma dessas que estão aqui. E eu quero colocá-las diante do Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor possa fazer diferença nessas vidas em nome de Jesus. Abençoe essas mulheres, Pai. Cuide de cada uma, do seu lar, quem sabe do seu casamento, da sua família, da sua história, dos seus sonhos. Pai, em nome de Jesus, que essas mulheres saiam daqui nesta noite abençoadas pelo Senhor, certas do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua proteção, de que o Senhor se importa pelas suas vidas, Pai. Faz isso. Eu abençoo a vida de cada uma delas em Teu nome neste momento. E faço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar e que Deus te abençoe em nome de Jesus.